Religião para ateus. Alain de Botton. Capítulo 8. Arte. Para alguns ateus, um dos aspectos mais difíceis da renúncia à religião é abdicar da arte eclesiástica e de toda a beleza e a emoção que há nela. Entretanto, manifestar lamentos sobre isso na presença de muitos não crentes é correr o risco de ser censurado por nostalgia sentimental e então, talvez, ser bruscamente lembrado que, de qualquer forma, as sociedades seculares desenvolveram seus próprios, e altamente eficazes, meios para satisfazer os apetites artísticos outrora alimentados pelas fés. Esses não crentes provavelmente destacarão que, mesmo onde não mais erguemos igrejas, ainda construímos grandes edificações que celebram nossos ideais visuais. Os melhores arquitetos competem pela oportunidade de projetar essas estruturas. Elas dominam as cidades, atraem peregrinos de todas as partes do mundo e nossas vozes instintivamente se transformam em sussurros no momento em que entramos em suas maravilhosas galerias. Daí a analogia feita tantas vezes. Os museus de arte se transformaram nas novas igrejas. O argumento tem uma plausibilidade imediata e sedutora. As similaridades parecem incontestáveis. Assim como as igrejas, os museus desfrutam de um status sem paralelos. São o lugar em que podemos levar um grupo de visitantes para mostrar-lhes o que mais apreciamos e reverenciamos. Do mesmo modo que as igrejas, também são as instituições às quais os ricos mais prontamente doam seu capital excedente, na esperança de se purificarem de quaisquer pecados que possam ter cometido no processo de acumulação. Além do mais, o tempo gasto em museus parece conferir alguns dos mesmos benefícios psicológicos que o comparecimento a missas. Experimentamos sentimentos comparáveis de comunhão com algo maior que nós mesmos e nos vemos separados do mundo comprometido e profano do lado de fora. Podemos até ficar um pouco entediados às vezes, como aconteceria em igrejas, mas emergimos com uma sensação de que, em uma variedade de maneiras indeterminadas, nos tornamos pessoas ligeiramente melhores. Assim como as universidades, os museus prometem preencher os espaços vazios deixados pelo declínio da fé. Também estão prontos a nos dar sentidos sem superstição. Da mesma forma que os livros seculares guardam a esperança de substituir os evangelhos, os museus podem assumir as responsabilidades estéticas das igrejas. Por mais atraente que soe essa tese, ela sofre de algumas das falhas que afligem o argumento similar sobre o ensino de cultura nas universidades. Na teoria, museus podem ser bem equipados para satisfazer necessidades antes atendidas pela religião. Porém, de maneira similar às universidades, abdicam na prática de boa parte de seu potencial pelo modo como lidam com o precioso material que lhes é confiado. Apesar de nos exporem a objetos de grande importância, eles parecem incapazes de conectá-los de forma adequada às necessidades de nossa alma. Frequentemente, estamos olhando para as imagens certas através dos enquadramentos errados. Entretanto, se existe motivo para otimismo, ele está relacionado a outra semelhança entre os museus e as universidades. Ambas as instituições estão abertas a ter algumas de suas suposições mais incertas iluminadas pelas percepções da religião. A questão fundamental que o museu moderno encontra rara porém reveladora dificuldade em responder é por que a arte deveria ter importância. Ele insiste com veemência no valor da arte e assim mobiliza governos, doadores e visitantes. Depois, porém, recua em um silêncio curioso e institucional a respeito de em que essa importância pode de fato estar baseada. Ficamos com a sensação de que perdemos partes cruciais de um argumento que o museu, na verdade, nunca expôs, exceto ao divulgar a alegação tautológica de que a arte deveria possuir valor para nós porque é muito importante. Como resultado, tendemos a entrar em galerias com dúvidas solenes, embora por necessidade discretas, sobre o que devemos fazer ali. O que, naturalmente, jamais devemos fazer é tratar obras de arte de modo religioso, sobretudo se, como muitas vezes é o caso, são religiosas em sua origem. O museu moderno não é um lugar para os visitantes se ajoelharem diante de objetos outrora sagrados, chorarem e implorarem por orientação e pela restauração da confiança. Em muitos países, os museus foram explicitamente fundados como ambientes novos e seculares, nos quais a arte religiosa poderia, em transgressão aos desejos de seus criadores, ser despida do contexto teológico.
Não foi coincidência que, durante o período do governo revolucionário na França, em 1792, apenas 3 dias distanciaram a declaração da separação oficial entre o Estado e a Igreja Católica e a inauguração do Palácio do Louvre como o primeiro museu nacional. As galerias do Louvre foram rapidamente preenchidas com itens saqueados das igrejas católicas francesas e, depois, graças às campanhas de Napoleão, de monastérios e capelas da Europa. Agora, somos convidados, de modo geral, a reunir informações sobre coisas para as quais não mais podemos rezar. Ser um expert em arte está associado a ter um grande conhecimento sobre onde uma obra foi feita, quem pagou por ela, de onde vieram os pais do artista e quais poderiam ter sido suas influências artísticas. Dentro de um armário em uma das galerias medievais do Louvre, encontramos uma estatueta identificada como Virgem com o Menino Jesus, roubada da abadia de Saint-Denis em 1789. Durante séculos, antes de ser relegada ao museu, as pessoas se ajoelhavam com regularidade diante dela e extraíam força da compaixão e da serenidade de Maria. Entretanto, a julgar pela legenda e pelo texto no catálogo, na visão do moderno Louvre, o que realmente precisamos fazer é entendê-la, entender que é banhada em prata, que em sua mão livre Maria segura uma flor de lis de cristal, que é a peça típica dos objetos em metal fabricados na Paris da primeira metade do século XIV, que a forma geral da estátua vem de um modelo bizantino chamado Virgem da Ternura e que é o mais antigo exemplo francês, que se tem conhecimento, do esmalte translúcido Basse-Taille, desenvolvido por artesãos toscanos no final do século XIII. Infelizmente, quando nos é apresentada sobretudo como um repositório de informações concretas, a arte logo começa a perder o interesse para a grande maioria. Uma medida de tal indiferença emerge da série de imagens do fotógrafo alemão Thomas Struth, que mostra turistas andando por alguns dos maiores museus do mundo, claramente incapazes de extrair muita substância do ambiente. Eles param, confusos, diante de anunciações e crucificações, consultando seus catálogos com grande zelo, talvez buscando a data de uma obra ou o nome do autor, enquanto, à frente, um fio de sangue escarlate corre pela perna musculosa do Filho de Deus ou uma pomba paira no céu azul. Eles parecem querer ser transformados pela arte, mas os raios que esperam ver nunca caem. Dão a impressão de ser como os participantes decepcionados de uma sessão espírita fracassada. A perplexidade compartilhada pelos frequentadores de museus apenas aumenta quando nos voltamos para a arte da nossa era. Olhamos para uma versão gigantesca do alfabeto em neon. Observamos um barril de água gelatinosa no qual uma folha de alumínio fixada a um motor se mexe para frente e para trás, ao som amplificado de batimentos cardíacos humanos. Assistimos ao filme granulado de uma idosa cortando uma maçã, intercalado com a imagem de um leão correndo em uma savana, e pensamos que somente um idiota ou um reacionário ousaria perguntar o que tudo isso pode significar. A única certeza é que nem o artista nem o museu nos ajudarão. As informações nas paredes são reduzidas ao mínimo. Os catálogos são escritos de forma enigmática. Apenas uma alma corajosa ergueria a mão. O cristianismo, em contraste, nunca nos deixa qualquer dúvida sobre para que serve a arte. É um meio para nos lembrar daquilo que importa. Existe com o intuito de nos guiar para o que deveríamos cultuar e condenar. Se desejamos ser pessoas boas e sãs em posse de almas bem ordenadas, é um mecanismo por meio do qual nossas memórias são exercitadas à força a respeito do que devemos amar e ser gratos, assim como do que devemos nos afastar e temer. O filósofo alemão Hegel definia a arte como a apresentação sensorial de ideias. Seu negócio, indicou ele, é transmitir conceitos, exatamente como a linguagem comum, exceto pelo fato de que nos engaja por meio dos sentidos e da razão e tem uma eficácia única com seus duplos modos de discurso. Para retornar um dos temas frequentes deste livro, precisamos da arte porque somos muito esquecidos. Somos criaturas do corpo, assim como da mente, e, portanto, precisamos dela para sacudir nossas imaginações indolentes e nos motivar de uma maneira que a mera exposição filosófica não consegue. Muitas de nossas ideias mais importantes ficam achatadas e negligenciadas na vida cotidiana, com sua verdade diluída por um uso indiferente. Sabemos que deveríamos ser gentis, clementes e empáticos,
Mas esses adjetivos têm uma tendência a perder o significado até encontrarmos uma obra de arte que agarre nossos sentidos e não nos solte até termos lembrado porque essas qualidades importam e quanto a sociedade precisa delas para seu equilíbrio e sua sanidade. Mesmo a palavra amor costuma se tornar estéril e banal no abstrato, até o momento em que vislumbramos uma fotografia contemporânea de dois avós alimentando pacientemente o neto com purê de maçã ou um quadro do século XV retratando Maria e o filho em um cochilo. E lembramos porque o amor está no centro da nossa humanidade. Podemos modificar a definição de Hegel para alinhá-la de modo mais completo às percepções do cristianismo. A boa arte é a apresentação sensorial daquelas ideias que mais importam para o funcionamento adequado de nossa alma, e que, contudo, ficamos inclinados a esquecer, apesar de formarem a base de nossa capacidade de contentamento e virtude. O cristianismo nunca se perturbou com a ideia de dar à arte uma missão educativa, terapêutica. Sua própria arte aspirava ao status de propaganda. Embora esse substantivo tenha se tornado um dos mais assustadores do nosso vocabulário, colorido pelos fins sinistros que certos regimes históricos lhe deram, a propaganda é um conceito neutro em sua essência, sugerindo que há apenas influência em vez de direcionamento para qualquer ponto específico. Podemos associar propaganda à corrupção e pôsteres de mau gosto, mas o cristianismo a tomou como sinônimo do aprimoramento artístico de nossa receptividade a qualidades como modéstia, amizade e coragem. Do século XIV até o final do século XIX, uma irmandade em Roma era conhecida por rastrear prisioneiros a caminho da forca e colocar tavolete, pequenas tábuas com imagens da história cristã, em geral de Cristo na cruz ou da Virgem com o Filho, diante dos seus olhos, na esperança de que as representações trouxessem conforto aos condenados nos seus últimos momentos. É difícil conceber um exemplo mais extremo de crença na capacidade redentora das imagens, e, contudo, a Irmandade estava apenas realizando uma missão com a qual a arte cristã sempre teve um compromisso: colocar diante de nós exemplos das mais importantes ideias nas ocasiões difíceis, a fim de nos ajudar a viver e a morrer. Entre essas ideias importantes, nenhuma é mais significativa para o cristianismo que o conceito de sofrimento. Todos somos, aos olhos da religião, seres inerentemente vulneráveis, que não passarão pela vida sem encontrar sofrimentos atrozes da mente e do corpo. O cristianismo também sabe que qualquer dor é agravada pela sensação de que somos os únicos a enfrentá-la. Porém, de modo geral, não contamos com muita habilidade para comunicar a textura de nossos problemas aos outros ou para perceber as aflições que eles próprios escondem atrás de fachadas estoicas. Precisamos, portanto, da arte para nos ajudar a compreender nossa dor negligenciada, para captar tudo o que não surge em conversas casuais e nos persuadir a sair de uma relação isolada com nossas qualidades mais desprezadas e complicadas. Por mais de 1000 anos, artistas cristãos direcionam suas energias para que possamos sentir como seria ter pregos grandes enferrujados martelados nas palmas das mãos, sangrar com feridas das laterais do corpo e escalar uma montanha íngreme com pernas já quebradas pelo peso da cruz que carregamos. A representação de tal dor não tem a intenção de ser macabra, pretende ser uma rota para o desenvolvimento moral e psicológico, uma maneira para aumentar os sentimentos de solidariedade, assim como nossa capacidade de compaixão. Na primavera de 1512, Mathias Grunewald começou a trabalhar em um retábulo para o monastério de Santo Antônio em Isigny, nordeste da França. Os monges dessa ordem eram especializados no atendimento aos enfermos, mais especificamente aqueles afligidos por ergotismo ou fogo de Santo Antônio, uma doença quase sempre fatal, que causava convulsões, alucinações e gangrena. Assim que a obra ficou pronta, criou-se o hábito de levar os novos pacientes, ao chegarem ao monastério, para vê-la, a fim de que pudessem entender que eles outrora tinham sido igualados, ou talvez superados, no sofrimento que agora enfrentavam pelo próprio Filho de Deus. É fundamental para o poder da história cristã que Jesus tenha morrido na maior agonia jamais experimentada por alguém. Assim, ele oferece provas a todos os seres humanos, por mais torturados pela doença e pelo sofrimento que sejam, de que eles não estão sozinhos em sua condição, poupando-os, se não da própria dor, ao menos da sensação deprimente de que foram escolhidos para uma rara punição. A história de Jesus é um registro da dor, traição, solidão, dúvidas sobre si mesmo,
tortura, por meio da qual nossa angústia pode ser espelhada e contextualizada e nossas impressões sobre sua raridade podem ser corrigidas. Tais impressões são, naturalmente, fáceis de formar, uma vez que a sociedade descarta vigorosamente nossas dificuldades e nos cerca de imagens comerciais sentimentais que nos ameaçam por parecerem, em suas promessas, tão distantes da realidade. O cristianismo reconhece a capacidade da melhor arte em dar forma à dor e, dessa maneira, atenuar o pior dos nossos sentimentos de paranoia e isolamento. Artistas católicos há muito têm o hábito de produzir ciclos de pinturas conhecidos como as 7 Dores de Maria, com representações dos episódios mais dolorosos da vida da Virgem, desde a profecia de Simeão até a morte e o sepultamento de Jesus. A tradição manda que os fiéis meditem a respeito dessas obras e tentem, por meio delas, compreender melhor não apenas as tribulações de Maria, mas aquelas sofridas pelas mães de maneira geral. Embora os ciclos de Maria sejam definidos pelas particularidades do catolicismo, os ateus podem encontrar inspiração em sua intenção subjacente. Poderíamos considerar dar a artistas contemporâneos a missão de retratar as 7 dores da paternidade, as 12 dores da adolescência ou as 21 dores do divórcio. O mais famoso de todos os ciclos de sofrimento católicos são as 14 estações da cruz, cujos elementos ilustram o trágico capítulo final da vida de Jesus, começando com a condenação e terminando com o enterro na tumba, colocadas em ordem ao redor dos nichos ou colunas de uma igreja. As estações devem ser percorridas no sentido anti-horário, com cada estágio lançando luz sobre um aspecto diferente da agonia. Embora o fim de Jesus possa ter sido excepcionalmente brutal, a estratégia de organizar um ciclo de imagens que representam as dificuldades, de enriquecê-las com comentários e de dispô-las em um deambulatório, circuito pedonal ao redor de um espaço contemplativo, pode ser tão eficaz no domínio laico quanto no cristão. Por sua própria natureza, a vida nos inflige dores universais baseadas em realidades psicológicas e sociais eternas. Todos nos defrontamos com os dilemas da infância, da educação, da família, do trabalho, do amor, do envelhecimento e da morte, muitos dos quais agora têm rótulos semi-oficiais: angústia adolescente, depressão pós-parto, crise da meia-idade. Novos ciclos seculares de representação de sofrimentos poderiam se ancorar ao redor dessas etapas e assim articular a verdadeira natureza de suas dimensões camufladas. Eles poderiam nos ensinar lições sobre o verdadeiro curso da vida na segurança e no silêncio de uma galeria, antes que os próprios eventos encontrassem uma maneira de fazer o mesmo com suas violências e surpresas características. A arte cristã compreende que imagens são importantes porque podem gerar compaixão, a frágil qualidade que permite a dissolução das fronteiras de nossos egos, ajuda a nos reconhecermos nas experiências de estranhos e pode fazer com que a dor deles tenha tanta importância quanto a nossa. A arte tem um papel a desempenhar nessa manobra da mente sobre a qual, não por coincidência, a própria civilização está fundada, pois as avaliações pouco solidárias que fazemos de outras pessoas em geral são resultado de nada mais que o hábito sinistro de olhar para eles da maneira errada, através de lentes embaçadas pela distração, pela exaustão e pelo medo, o que nos cega para o fato de que são, na verdade e apesar de mil diferenças, apenas versões alteradas de nós mesmos, seres frágeis, inseguros e imperfeitos que também desejam amor e têm uma necessidade urgente de perdão, como que para reforçar a ideia de que ser humano é, acima de tudo, compartilhar uma vulnerabilidade comum em relação à desgraça, à doença e à violência. A arte cristã cruelmente nos traz de volta a carne, seja na forma das bochechas rechonchudas do bebê Jesus ou da pele tensionada e lacerada das suas costelas nas horas finais. A mensagem é clara: mesmo que não sangremos até a morte em uma cruz, cada um de nós sofrerá, simplesmente por sermos humanos, sua parcela de agonia e de indignidade. Cada um enfrentará realidades chocantes e incontroláveis que, não obstante, podem nos inspirar sentimentos de mutualidade. O cristianismo sugere que, se nosso corpo fosse imune à dor ou à decadência, seríamos monstros. Retratar outros como crianças pode estimular momentos de identificação. Não se trata de coincidência que, ao lado de cenas da crucificação, a infância de Jesus seja o tema mais frequente na arte cristã.
Sua inocência e doçura infantis contrastam melancolicamente com o modo como sua história terminará. Imagens de Jesus dormindo nos braços da mãe reforçam subliminarmente seu conselho de que deveríamos aprender a considerar como se fossem crianças todos os nossos colegas seres humanos. Nossos inimigos também foram crianças no passado, criaturas que precisam de atenção, com apenas 50 centímetros de altura, respirando suavemente, cheirando a leite e talco, e não pessoas más. Embora nossos poderes destrutivos cresçam com a idade, ainda que percamos a capacidade de despertar a simpatia dos outros mesmo adquirindo um número maior de coisas a serem lamentadas, sempre retemos parte da inocência e da falta de subterfúgios com que começamos. Ao recontar a jornada de um homem da manjedoura até a cruz, o cristianismo narra uma história quase universal sobre o destino da inocência e da suavidade em um mundo turbulento. Na maioria, somos ovelhas necessitadas de bons pastores e de um rebanho misericordioso. A falta de confiabilidade dos nossos poderes imaginativos inatos amplia a necessidade de arte. Dependemos de artistas para orquestrar momentos de compaixão que exercitem nossa solidariedade e criem condições artificiais sobre as quais podemos experimentar, com relação às figuras que vemos em obras de arte, parte daquilo que um dia poderemos, em nossa vida, sentir por pessoas de carne e osso. A possibilidade de reagir com compaixão aos outros está ligada ao ângulo de visão. De acordo com a perspectiva, poderemos ver um marido hipócrita censurando a mulher ou dois indivíduos feridos e humilhados, igualmente incapazes de articular sua agonia de forma adequada. Um magnífico batalhão de soldados na rua de uma vila ou uma menina assustada se escondendo de invasores à porta. Um velho caminhando para casa com uma sacola de compras ou um ex-nadador medalhista de ouro transformado em uma figura curvada e pálida, irreconhecível até para si próprio. Olhando para uma fotografia de Ellen Levitt que retrata 4 meninos em uma rua de Nova York. Provavelmente nos descobriremos querendo confortar o jovem estoico e de expressão triste no canto, cuja mãe, talvez apenas meia hora antes, abotoou seu belo casaco e cuja expressão infeliz evoca uma forma pura de agonia. No entanto, de que forma a mesma cena pareceria bastante diferente a 1 metro de distância com um novo ponto de vista. Para o menino da extrema direita, o que parece ter maior importância é a chance de olhar de maneira mais detalhada o brinquedo do amigo. Ele já perdeu qualquer interesse no chorão bem vestido encostado na parede, a quem ele e os colegas de classe tapearam somente para se divertir um pouco nesse dia, como também na maioria dos demais. De modo similar, uma reação piedosa à cena de André Mantegna no alto da colina depende de como somos guiados a olhar para o Calvário. A tarde ensolarada, com suas nuvens pequenas flutuando em um pálido horizonte azul, poderia ter parecido excepcionalmente agradável e despreocupada ao soldado que ia para casa, com a lança apoiada no ombro e ansioso pela hora da refeição, em que saborearia um omelete ou uma coxa de galinha. Olhando para o vale à frente, com seus vinhedos e rios, ele nem sequer registraria os costumeiros gemidos vindos da escória presa nas cruzes. Enquanto isso, para seus colegas soldados sentados no chão, a questão mais urgente do dia da morte do Filho de Deus poderia ser quem ganharia 5 denários no jogo que disputavam sobre a face de um escudo. A gama de possíveis perspectivas em qualquer cena, e, portanto, a gama de reações disponíveis ao observador, revela as possibilidades que caem sobre os autores das imagens, dirigir-nos àqueles que merecem, mas que frequentemente não ganham nossa simpatia. Servir como testemunhas de tudo o que para nós seria mais fácil dar às costas. A seriedade da missão explica o lugar privilegiado dado na tradição cristã a São Lucas, o santo padroeiro dos artistas, que, segundo a lenda, foi o primeiro a pintar a crucificação e que é muitas vezes representado na arte cristã com pincéis e tintas nas mãos, registrando que os soldados romanos fingiram não ver, enquanto o debate acrimonioso deve sempre cercar a questão maior do que faz um bom artista. No contexto da religião os critérios são mais estreitos e diretos. Um bom artista, pelos padrões cristãos, é aquele que, com sucesso, dá vida às importantes verdades morais e psicológicas que correm risco de perder sua influência sobre nós em meio às distraídas condições da existência cotidiana. Os artistas cristãos sabem que os talentos técnicos, o domínio da luz, da composição e da cor, o controle dos materiais e dos meios,
encontram seu propósito fundamental em provocar reações éticas em nós, de modo que nossos olhos possam treinar o coração. Militam contra essa missão muitos tipos de clichês visuais. A verdadeira dificuldade com as ideias que dão base à compaixão não é o fato de parecerem surpreendentes ou peculiares, mas de transmitirem a impressão de ser óbvias demais. Sua própria razoabilidade e onipresença tiram seu poder. Para citar um paralelo verbal, ouvimos milhares de vezes que devemos amar o próximo, mas a prescrição perde qualquer significado quando é meramente repetida de forma mecânica. O mesmo acontece com a arte. As cenas mais dramáticas, pintadas sem talento ou imaginação, geram apenas indiferença e tédio. A tarefa para os artistas, portanto, é encontrar novas maneiras de abrir nossos olhos para ideias cansativamente familiares, porém cruciais. A história da arte cristã compreende ondas de ataques às grandes e antigas verdades por gênios que tentaram assegurar que os observadores ficassem novamente impressionados e instados a uma reforma interior pela humildade da Virgem, a fidelidade de José, a coragem de Jesus ou o sadismo das autoridades judaicas. Todos esses esforços, no fim, têm um propósito duplo, em concordância com os preceitos básicos do cristianismo: estimular a repulsa contra a maldade e incitar o amor pela bondade. Em ambos os casos, a arte inferior é problemática, não por motivos estritamente estéticos, mas porque deixa de promover a emoção e a ação apropriadas. Não é algo fácil manter o inferno vívido. A tentativa pode produzir apenas mais um tonel de carne incandescente, mas numa série redundante que, em seu horror estereotipado, termina sem emocionar ninguém. É preciso mais que sede de sangue para instigar nossa aversão à crueldade. Podemos ficar entediados ao ver mais um quadro do sétimo círculo do inferno ou outra fotografia dos campos de morte de Gaza, até que um habilidoso artista nos detenha no caminho com uma imagem que afinal nos desperta para o que realmente está em jogo. Assim como a maldade deve ser sempre renovada para nos ajudar a sentir seu poder, o mesmo vale para a bondade. Desse modo, artistas cristãos incansavelmente procuraram dar cores fortes à virtude, perfurando nosso cinismo e enfado e colocando diante de nossos olhos representações de indivíduos com os quais todos deveríamos desejar ser um pouco mais parecidos. Naturalmente, a arte cristã não trata de todos os temas que deveríamos ter em mente para a saúde de nossa alma. Não faltam tópicos ignorados: o papel da autodisciplina, a necessidade de bom humor, a importância de reverenciar a fragilidade do mundo natural. Mas a completude não é o ponto. Para nossos propósitos, o cristianismo está mais interessado em definir uma missão abrangente para a arte, registrar virtudes e vícios e nos lembrar do que é importante, apesar de suscetível ao esquecimento. De maneira intrigante, o cristianismo jamais esperou que seus artistas decidissem sobre o que tratariam as obras. Cabia aos teólogos e doutores em divindade formular os temas de relevância, que somente então eram passados aos pintores e aos escultores e transformados em fenômenos estéticos convincentes. A igreja implicitamente especulava porque se deveria imaginar que um domínio dos aspectos técnicos da arte, o talento para fazer um borrão de tinta parecer um cotovelo ou um pedaço de pedra se transformar em cabelo, fosse compatível com a capacidade de desvendar o sentido da vida. Para completar, a religião não esperava que Tiziano pudesse ser um talentoso filósofo. Talvez estejamos pedindo demais dos nossos artistas seculares ao exigir que não apenas impressionem os sentidos, mas que também dê origem a profundos insights psicológicos e morais. Nossa cena artística poderia se beneficiar de colaborações mais estreitas entre pensadores e criadores de imagens, um casamento das melhores ideias com as expressões mais elevadas. O cristianismo também foi sábio o bastante em não insistir que os conceitos por trás de obras de arte devessem mudar o tempo inteiro. Poucas doutrinas são mais nocivas à arte que a crença do romantismo de que a grandeza deve sempre envolver a originalidade no nível temático. Os artistas cristãos eram amplamente capazes de expressar suas aptidões únicas, mas precisavam se manter dentro de um conjunto definido de tópicos, da Anunciação à deposição da cruz. Suas inclinações individuais eram incluídas em uma sinopse abrangente,
que os poupava da incansável pressão romântica de serem originais. Especificar que as imagens devem se concentrar nas mesmas ideias não significa exigir que todas pareçam idênticas. Assim como as versões de Tiziano e Fragonard da fuga para o Egito da família sagrada parecem totalmente distintas. Uma suposta miséria da infidelidade produzida por um fotógrafo contemporâneo como Geval não precisaria se assemelhar em nada ao mesmo tema abordado por seus colegas Philippe Lorca de Corsia ou Alex Sot. Apesar de até este ponto termos considerado a arte secular moderna apenas de modo incidental e através do prisma da fotografia, o modelo no qual a arte serve como um mecanismo para nos lembrar de ideias importantes se estende para além do domínio representacional e inclui obras abstratas. Embora às vezes seja difícil dizer com exatidão do que tratam as obras abstratas, podemos sentir seus temas amplos suficientemente bem, e quando é uma questão de grandes obras abrimos espaço para elas em nossa vida pelos mesmos motivos que apreciamos as imagens figurativas, porque nos põem de volta em contato com temas que precisamos manter próximos mas que corremos o risco de perder de vista. Sentimos virtudes como coragem e força emanando das rígidas chapas de aço de Richard Serra. As necessárias evocações de calma estão sempre presentes nas geometrias formais dos quadros de Agnes Martin, enquanto poemas sobre o papel da atenção em uma vida boa aparecem de maneira furtiva nas esculturas de madeira e fios metálicos de Barbara Hort. O budismo tem sido provocativo ao sugerir que a reação a criações abstratas poderia ser intensificada se recebêssemos sugestões específicas sobre o que deveríamos pensar enquanto as contemplamos. Quando estamos diante dos complexos padrões de mandalas, por exemplo, somos encorajados a estreitar o espectro de possíveis significados e a nos concentrar nelas como representações sensoriais da harmonia do cosmos descrita na teologia budista. A religião ainda nos dá mantras para repetir enquanto olhamos. Na maior parte das vezes um Mani Padme Hum traduzido do sânscrito como generosidade, ética, paciência, diligência, renúncia, sabedoria, o que cria um círculo virtuoso no qual os olhos complementam as ideias ao mesmo tempo em que as ideias guiam a visão. Inspirados pelas severas porém produtivas direções curatoriais do budismo, podemos pedir a muitas obras de arte que nos digam mais explicitamente de que importantes ideias elas estão tentando nos lembrar, de forma a nos resgatar da hesitação e da perplexidade que possam provocar. Apesar do poderoso preconceito elitista contra a orientação, obras de arte raras vezes são diminuídas ao terem a companhia de manuais de instrução. Além de nos orientarem a repensar os temas e o propósito da arte, as religiões também nos pedem para reconsiderar as categorias sob as quais as obras são organizadas. Os museus modernos em geral nos conduzem a galerias dispostas sob títulos como o século XIX e a Escola do Norte da Itália, que refletem as tradições acadêmicas em que seus curadores foram educados. No entanto, esse arranjo responde às necessidades interiores dos frequentadores de museus tanto quanto, em relação aos leitores, a divisão acadêmica da literatura em categorias como o romance americano do século XIX ou poesia carolíngia. Um sistema de indexação mais fértil agruparia obras de arte de gêneros e de épocas diferentes segundo as preocupações de nossa alma. Visitas às galerias nos levariam por espaços que tentariam nos lembrar, de modo sensório, com a ajuda de rótulos e catálogos usados sem nenhuma vergonha, de ideias importantes relacionadas a uma variedade de áreas problemáticas da vida. Haveria galerias devotadas à evocação da beleza da simplicidade, destacando obras de Chardin e Choi Seok-wan, aos poderes curativos da natureza Korot, Obama, Bierstadt, Yuan Zhang, a dignidade do Althusser Friedrich, Oper, Starkey, ou ao conforto dos cuidados maternos. Rebort, Cassat. Um passeio por um museu equivaleria a um encontro estruturado com algumas das coisas que esquecemos com grande facilidade e cujas lembranças são essenciais e fortalecem a vida. Nessa reforma, podemos procurar inspiração na paróquia veneziana de Santa Maria Gloriosa dei Frari. Orgulhosamente indiferente à metodologia indexadora do sistema acadêmico, a Frari se dedica à missão de reequilibrar nossa alma com uma coleção de obras bastante eclética, incluindo um afresco de Paolo Veneziano, c. 1339, uma estátua de João Batista feita por Donatello 1438, a Madonna e Menino com Santos 1488, de Giovanni Bellini,
e um grande retábulo de Tiziano, 1516-18. O edifício reúne quadros, esculturas, obras em metal e rendilhado em pedra em janelas, de vários séculos e regiões, pois sua curadoria está mais interessada na coerência do impacto da arte em nossa alma que na coerência das origens e das inclinações estilísticas das pessoas que produziram as peças. De maneira contrastante, em termos de honrar o propósito da arte, a aparente ordem do museu moderno exibe, no fundo, uma enorme desordem. Tradições acadêmicas como classificar obras de acordo com o local ou o período em que foram criadas, agrupá-las em categorias como Escola de Veneza e Escola de Roma, paisagens e retratos, ou separá-las por gêneros, fotografia, escultura, pintura, impedem os museus seculares de conseguir qualquer coerência real em um nível emocional e, portanto, de invocar o verdadeiro poder transformador que possui a arte disposta em igrejas e templos. O desafio é reescrever as agendas dos museus, de forma que a arte possa servir às necessidades da psicologia com a mesma eficiência que, por séculos, tem atendido as da teologia. Os curadores deveriam ousar reinventar seus espaços para que possam ser algo mais que bibliotecas mortas para as criações do passado. Esses curadores deveriam cooptar obras de arte para a tarefa direta de nos ajudar a viver, conquistar autoconhecimento, nos lembrar do perdão e do amor e permanecer sensíveis às dores sofridas por nossa perturbada espécie e ao planeta em grave perigo. Os museus devem ser mais que lugares para exibição de objetos lindos. Deveriam ser lugares que usam esses objetos para tentar fazer com que sejamos bons e sábios. Somente então os museus serão capazes de afirmar que concretizaram a nobre mas ainda intangível ambição de se transformarem em nossas novas igrejas.